mas ele me lembra muito o jovem Giannis. Eu tava até... Posição. Eu separei aqui, cara, um jogador... Todos os jogadores que eu vou falar aqui, eu vi problemas também na escolha, tá? Não são só qualidades. A gente já tá muito machucado de draft, né? Pra gente já saber que o pacote sempre vem com alguma coisa estragada ali dentro. Mas o que me chamou mais atenção, cara, eu sempre falo com o Edel, eu gosto de jogador inteligente, né? Porque eu acho que os outros atributos você vai trabalhando ao longo da vida dele na NBA, né? E o que me chamou a atenção foi o Noah Esseng, eu acho que é Esseng, difícil falar o nome dele pra caramba, né? Ele é um jogador de 18 anos, cara, ele já tem, né, um tamanho absurdo e ele é um jogador extremamente inteligente. Mas tem dois problemas, né? Ele não joga nos Estados Unidos ainda, né? Eu acho que sempre esse problema de adaptação é sempre um problema. E eu acho que a mecânica de arremesso dele não é legal. Eu não achei bonito, né, o arremesso dele, não é aquele arremesso redondinho, né? Mas é um cara, como eu falei, é super inteligente, né? Tem 18 anos aí. Então, ele vai demorar mais para amadurecer, até por conta da idade. Vai ter que ter paciência, né? Mas o Bulls, nesse momento, tem paciência, né? A gente não vai disputar o título, acho que nem nesse ano, e nem muito menos no ano que vem. Então, a paciência é o que a gente vai ter que ter. Então, seria a minha escolha, mas, né, é um jogador que, esse eu acredito, que se a gente der um pouquinho de sorte, pode sobrar na 12 pra gente. Os outros... Excelente. Eu acho que é muito importante o Bulls ter essa consciência de que realmente, como o Alan falou, a gente não vai competir agora. Então, o que puder ser ensinado, vale a pena trazer o jogador e pensar no longo prazo, desenvolver um cara que daqui 2, 3, 4 anos ele pode estar trazendo impacto real na liga. Não precisa trazer um cara que vai chegar agora e já vai jogar, né? Eu gosto bastante de trazer o exemplo do Chris Duarte, que foi uma escolha que o Kings fez. É um cara que chegou bem pronto, chegou impactando, pontuando bem até no Kings, mas na temporada seguinte se mostrou que ele só chegou parecendo tão melhor que os outros porque ele era mais velho, já tinha 23 para 24 anos, ou 22 para 23, algo assim, então não conseguiu evoluir nada além disso, foi só piorando. Então, vale pensar no futuro, pensar no jogador que vai ter um encaixe não, que vai ter um potencial melhor e ir desenvolvendo pensando nisso. Trazendo pro Essengue, um cara que... Essengue, não sei como que é a pronúncia em francês, que também meu francês está um pouco desatualizado. Ele foi um cara que eu tive algumas fases com ele. No começo, eu vi os vídeos dele, vi algumas análises e não gostei. Ele pareceu um jogador que é completo não, ele é um cara que é muito competente em muitas coisas, mas não tinha nada que me chamou a atenção. Falou, pô, esse fator aqui me faz querer trazer esse cara, que é super novo, que é de uma liga estrangeira, que é da liga alemã, ele joga no time que o Iago jogava, que é um cara que não tem um arremesso muito bom, e eu fiquei com o pé atrás. Depois, analisando um pouco mais, até cheguei a fazer roteiro, mas não consegui gravar um vídeo. Esse cara me fez mudar um pouco a posição em relação a ele. Ele tem um potencial muito bom, gente. Ele é um power forward, é um jogador que pode jogar tanto na 3 quanto na 4, mas eu acho que ele funcionaria melhor aqui na 4. Ele é muito longo, assim, ele é muito grande, ele tem uma envergadura também gigantesca. Ele tem uma primeira passada que me chamou muito a atenção para poder fazer as infiltrações, para puxar um contra-ataque. E aqui tem dois exemplos aqui que eu queria trazer. O primeiro, pelo amor de Deus, isso eu estou falando aqui só em relação a como chegou na liga. Mas ele me lembra muito o jovem Giannis. Eu estava até guardando essa comparação, tinha falado para o pessoal que ia trazer. Eu não estou falando do Giannis MVP, o Giannis com 30 pontos de média, mas o Giannis, quando chegou na liga ainda bastante cru, faltando um pouco mais de azeitar as ferramentas dele de pontuação, não só de arremesso, que até era um pouco melhor, que deu uma piorada com o Jason Kidd, mas enfim, mais a capacidade de infiltração mesmo, de condução de bola, mas um cara muito veloz, muito longo, que consegue trazer essa energia para a defesa. Deixando bem claro, é o Giannis bem do comecinho. Para poder trazer o que o Giannis é futuramente, ele precisaria encorpar... Ele já arremessa melhor do que o Giannis hoje em dia, pô, já tá na frente.
Não que precise de muito, né? Não é o maior forte dele. Mas acho que uma comparação que talvez seja um pouco mais pé no chão, que até a gente estava conversando ali depois, foi o Pascal Siakam, que é um cara que eu, pelo menos, acho fenomenal. Essas finais, esses playoffs que ele fez foram sensacionais. Que também é um jogador de envergadura boa, que consegue puxar o contra-ataque, consegue infiltrar muito bem. Se no melhor dos mundos ele se tornar um Siakam, o Bulls acertou em cheio. Seria um plano, uma comparação pensando no lado positivo, perfeita para mim, pensando no Essengue, que é hoje. O hipotético a gente só pode ver futuramente. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente, ou para o próximo time que escolher ele. Lan falou, né, que ele é um cara extremamente jovem. Ele só não é o jogador mais jovem dessa classe por 3 dias. Ele é 3 dias mais velho que o Cooper Flag, né? Então, realmente, ele e o têm uma idade muito próxima, então isso pesa muito, muito a favor dele. E o Alan citou nessa questão do Bulls, das opções. Quando você seleciona nessa aqui entre as pick stat, 12, né, nesse alcance de final de loteria, não tem prospecto perfeito, sinto muito. Essa é a realidade, não importa o quão talentoso é a classe de draft ou quão fraca é a classe de draft, quando você vai chegar, quando começa a pick 9, 10, 11, já são jogadores que já têm alguns buracos bem claros no seu jogo, no seu potencial, então isso é o que acaba sobrando, infelizmente, né? A questão do Essengue é um cara que a análise dele, porque a análise dele, para mim, foi uma montanha-russa. Eu comecei um pouco baixo, aí como o Guigo falou, ele joga no UME da Alemanha, né, na Liga Alemã, e começou os playoffs da Liga Alemã, ele começou voando, sendo líder de pontuação da equipe. Isso me fez levantar o potencial para ele. Pô, esse é o cara que o Chicago Bulls devia draftar. Aí os playoffs continuaram, o UME, que inclusive está na final, né, está jogando nesse momento, né, nesse período, a final da Liga Alemã contra o Bayern de Munique, né, foi acontecendo e ele começou a esfriar. A gente já teve 3 jogos, né? O Rumi ganhou 2 desses, precisa apenas de uma vitória para ser campeão alemão, mas nesses 3 jogos da final, ele já menos de 20 minutos jogados nos 3 jogos, pontuação muito baixíssima, pouca participação, então ainda é um jogador extremamente cru. A mecânica de arremesso é algo que precisa ser bastante trabalhado, esse é um ponto. O ponto positivo é que ele é excelente na transição. É um jogo, como o Guigo falou, a questão da passada dele é algo que pega bastante. A transição é o ponto forte dele, corte para cesta. Ele é um cara extremamente atlético. Então, assim, ele encaixaria tranquilamente no Bulls hoje, né, em questão de correria e tudo mais, né? Ele precisa ganhar físico também. É um cara ainda bastante... não é magrelo, né? Mas ele precisa ganhar corpo ainda para jogar na NBA por causa disso. Mas ele tem físico, ele tem porte para conseguir ganhar essa massa, né? Você vê no corpo dele, ele tem espaço lá para ganhar massa também, né?